Boa tarde. Hoje é sexta-feira, 22 de novembro, e nós vamos falar sobre o novo ensino médio e também sobre um museu que foi criado em um prédio abandonado aqui em Goiânia. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste pela TV UFG ou nos acompanha pelo canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio e se identifica como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora estão a logo e o nome do programa e daqui a pouco serão inseridos o nosso entrevistado e os nossos conteúdos de vídeo. Bom, mas a gente começa sempre com o nosso giro de notícias, que hoje fala de educação e meio ambiente. Florestas e outros biomas terrestres não têm conseguido absorver gás carbônico em ritmo suficiente para fazer frente às emissões de combustíveis fósseis no ano de 2023, levando a uma taxa de crescimento de CO2 na atmosfera 86% maior do que aquela que foi registrado no ano anterior. É isso que aponta um estudo europeu, publicado na revista National Science Review, em outubro desse ano. Os pesquisadores concluíram que a alta de emissões de gases do efeito estufa foi provocada por um enfraquecimento na capacidade dos ecossistemas de absorver o gás do efeito estufa por meio da fotossíntese. Normalmente, as florestas absorvem cerca de 30% dessas emissões. E se elas começarem a absorver menos carbono, será preciso mais ações para impedir o aumento da temperatura, o que torna eventos extremos cada vez mais comuns. E agora a gente fala de educação. 1 em cada 3 professores de escolas públicas brasileiras não tem a formação adequada para a disciplina que leciona. Considerando tanto escolas públicas quanto privadas, esse percentual é de 17% dos docentes que não têm sequer graduação. Os dados são do Anuário Brasileiro da Educação Básica, que foi lançado na semana passada pela organização Todos pela Educação, em parceria com a Fundação Santillana e com a Editora Moderna. O documento aponta que, também considerando tanto escolas públicas quanto privadas, a porcentagem de professores com licenciatura é de 84%. Segundo o levantamento, em 2023, o rendimento médio mensal dos professores do magistério das redes públicas de ensino, e que tenham ensino superior, chegou a R$ 4.900. O que representa um aumento em relação ao que era pago desde 2013. Por outro lado, o regime de contratação sofreu precarização. Segundo a mesma publicação, a modalidade de contratação em formato temporário disparou na última década, de 2013 para 2023, na maioria das redes estaduais. Hoje, elas contam com mais da metade do corpo docente contratada como temporária. E a educação ainda é o nosso assunto. Isso porque agora a gente vai falar sobre a nova Política Nacional de Ensino Médio, que deve ser implementada no ano que vem. O objetivo dessa nova política é tornar a educação mais atrativa para os estudantes e reduzir o índice de evasão, que, segundo o censo escolar, chega a quase 6% no ensino médio, que é a etapa da educação com a maior taxa de abandono. Bom, para isso, uma lei propõe mudanças na carga horária da formação geral, a determinação da criação de itinerários formativos, que são divididos por áreas de conhecimento, e também determina mais valorização da educação profissional e tecnológica.
Bom, mas para tentar explicar um pouco mais sobre a importância do novo ensino médio e como ele deve fazer nessas mudanças, a gente vai conversar agora com Frederico Rocha, que é professor de Sociologia e da Faculdade de Ciências Sociais aqui da UFG. Olá, muito obrigada pela presença, professor. Seja bem-vindo ao Conexões. Obrigado, boa tarde, Camila. Boa tarde, professor Diego. Prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante, né, para todos nós. Bom, o professor Frederico conversa com a gente de forma remota, mas peço a ele que faça uma descrição física bem rápida para que o nosso público cego de baixa visão possa saber quem o senhor é. Sim, eu sou um homem de pele branca, é, cabelos curtos, castanhos claros, um pouco grisalho, né, e estou sentado, né, aqui no escritório. O fundo é rosa com alguns quadros coloridos. Bom, professor Frederico, para a gente começar, é importante falar que essa é uma política que vem sendo desenvolvida há muitos anos, gerou certa polêmica quando era para ser implementada, voltou a ser debatida. Há vários pesquisadores que apontavam falhas inicialmente, né, no projeto que havia sido aprovado, se não me engano, ainda no governo Temer e estava para ser implementado. Como é que a gente pode entender esse debate? A gente conseguiu melhorar essa proposta na última votação, que vai ser implementado no ano que vem? Tem mais a ver com aquilo que pesquisadores, professores, especialistas em educação esperam? Camila, sim, eu acho que se a gente pensar nessa perspectiva histórica aí, e sobretudo sobre essa mudança e essa proposta de um novo ensino médio que veio um tanto sem planejamento, sem discussão com os professores, né, as redes estaduais de educação, a gente pode falar sim que essa última aprovação desse Plano Nacional para a etapa do ensino médio traz um avanço, mas ainda muito distante daquilo que nós consideramos como uma proposta que traga avanços significativos para a educação básica, para o ensino médio, sobretudo pensando a universalização da qualidade, né, e não só do acesso. E Sim. a gente citou alguns pontos e há várias questões que têm sido debatidas, né, como, por exemplo, diferença de carga horária, né, um aumento da carga horária, às vezes exclusão de certas disciplinas ou inclusão de certas disciplinas, e também esses itinerários formativos que devem ser proporcionados para estudantes que têm pretensões de diferentes áreas. Como é que o senhor enxerga essas mudanças para aumentar o interesse dos jovens e para a formação desses jovens, né, para a vida, para o mercado de trabalho? E ainda falando um pouquinho dessa perspectiva histórica, Camila, a gente tem que pensar que essa nova, né, Plano Nacional do Ensino Médio, ele vem para corrigir, né, o novo ensino médio que foi proposto pelo governo Temer após o impeachment, né, o golpe que a presidenta Dilma sofreu lá em 2016. Então, ele surge em 2017. Antes disso, você tinha anos em que a atualização da BNCC estava sendo debatida de forma participativa e colaborativa. No ano, ainda em 2016, essa plataforma de participação, né, digital, que envolvia professores, gestores, diretores de escola de todo o Brasil, ela saiu do ar. E aí surge essa proposta em 2017, com a Lei 13.145, que implementa o novo ensino médio. E ainda em 2018, no ano seguinte, uma resolução do Conselho Nacional de Educação propondo um calendário de como isso seria implementado. Só que o governo Temer não levou isso adiante, né? Vem o próximo governo, na gestão do governo Bolsonaro, cria-se, né, portarias para que dê sequência a esse processo de implementação do novo ensino médio. Então, nesse meio tempo, como você mencionou, vários especialistas estavam demonstrando que muitas alterações eram problemáticas, sobretudo no sentido de que ia aumentar as desigualdades no acesso ao ensino superior, no acesso a um ensino de qualidade nessa etapa de ensino médio, e, ao mesmo tempo, não seria efetiva para permitir com que o estudante saísse do ensino médio e para o mercado de trabalho de forma qualificada.
Então, em 2021, sai uma portaria de julho propondo um calendário para alteração do Enem. Então, você iria construir uma nova matriz curricular para mudar o Enem, para que o Enem pudesse ser aplicado levando em consideração esses itinerários formativos. Então, iria ser diferente do que é hoje. Hoje, o Enem tem 2 dias de prova de formação geral básica. Então, com essa nova mudança proposta lá pela lei do Temer e que deu continuidade ao governo Bolsonaro, o aluno passaria a fazer a primeira dia de prova por formação geral básica e o segundo dia seria, ele escolheria a área específica conforme o itinerário formativo cursado no ensino médio, tendo em vista qual curso que ele pretenderia entrar na universidade. Só que para que isso fosse possível, desse certo, isso teria que ser discutido, planejado junto com as universidades federais, né, e junto com as redes estaduais de educação, com os conselhos estaduais de educação. Só que nada disso foi feito. Então, tanto que nessa portaria, a previsão é de que agora, em 2024, o Enem já fosse o novo Enem, né? Com o aluno podendo fazer essa escolha. Só que isso não foi implementado. E aí, nesse ano, e ainda tinha essa questão. Antigamente, antes dessa nova lei, o que estava previsto de carga horária era uma carga horária mínima, uma carga horária máxima de formação geral básica, que são as disciplinas português, matemática, sociologia, filosofia, história, geografia, química, física, biologia, né, e etc., de 1.800. Então, era no máximo 1.800 e no mínimo 1.200 horas de itinerário formativo. Na prática, Camila, as escolas particulares, sobretudo de elite, fizeram maquiagem, não adotaram os itinerários formativos, continuaram ofertando o máximo de formação geral básica, preparando os estudantes para o Enem, para acessarem cursos mais prestigiados, como medicina, direito e outros cursos que são mais concorridos. E as redes estaduais públicas adotaram os itinerários formativos de uma forma um tanto desorganizada que tirou dos estudantes essa chance de se prepararem efetivamente para o Enem. Então, só concluindo a minha fala nesse sentido, essa nova política nacional tenta corrigir um pouco desse equívoco, desse erro histórico que levou anos, aí prejudicou anos, sobretudo os estudantes das escolas públicas, mas então aumenta de novo a formação geral básica, né? A carga horária passa a ser no mínimo 2.400 horas, então as redes estaduais podem ofertar, por exemplo, formação em tempo integral, né? Corrigindo essa defasagem dos últimos anos, porque pode ofertar mais do que 2.400 horas e também no mínimo 600 horas de itinerários formativos. E os itinerários formativos têm agora uma nova portaria do Conselho Nacional de Educação que vai dar subsídios para relacionar, né, os itinerários formativos com a formação geral básica, para não ficar algo tão fora do que é cobrado no Enem. Certo, professor. Bom, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. A gente, claro, vai continuar discutindo essa nova política, né, direcionada ao ensino médio. A gente sempre fala sobre educação e vamos ver como é que ela vai ser implementada nos próximos anos. A gente conversou com o Frederico Rocha, professor de Sociologia aqui da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Ciências Sociais. Muito obrigada, professor. Até mais. Obrigado, Camila. Obrigado, Diego. Até mais. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem informações sobre cultura. Também vamos falar sobre um tipo de prática que pode se tornar crime. Uma prática muito danosa para as mulheres, que é tirar fotos debaixo de vestidos ou saias em ambientes públicos e muitas vezes até divulgar essas imagens. Então você fica sabendo mais sobre o crime de skirting daqui a pouco e também sobre dicas para o seu final de semana. Voltamos com conexões dessa sexta-feira e agora o assunto é sério. O nome é até em inglês, upskirting. Você sabe o que é isso? É aquela prática de tirar fotos por debaixo de saias ou vestidos de forma não consensual e muitas vezes até divulgar esse conteúdo. Essa prática pode virar crime no Brasil e o assunto está sendo discutido no Congresso Nacional. Confira mais detalhes agora.
A proposta foi aprovada pelos deputados federais e já está nas mãos dos senadores. Bom, vou me apresentar ao nosso público cego e de baixa visão. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados, estão presos em um coque. A prática de filmar ou tirar fotos das partes íntimas de alguém sem consentimento é considerada importunação sexual. Seja em locais públicos ou privados, mulheres são as principais vítimas. Mas as leis brasileiras ainda não consideram essa violação como um crime. Por isso, os políticos querem punir tanto quem filma como todos os envolvidos na divulgação das imagens íntimas. Nesse primeiro momento, a pena seria de multa e também de prisão de 6 meses a 1 ano, mas isso pode mudar de acordo com a discussão no Congresso. A expectativa é que o assunto seja analisado e votado pelos senadores. Caso a ideia seja aprovada por eles, volta para a segunda votação na Câmara dos Deputados. Lembrando que toda lei só começa a valer depois de sancionada pelo presidente do país. A gente segue acompanhando esse assunto e agora eu volto com vocês no estúdio. E a gente te atualiza, né? Assim que tiver mais informações a respeito dessa lei. Bom, e agora uma dica para pais, mães e responsáveis. Está aberto o cadastro antecipado para os interessados em vagas na rede municipal de educação aqui de Goiânia. Esse cadastro é necessário para pleitear vagas nas escolas, centros municipais de educação infantil e centros de educação infantil. As famílias têm mais de um mês para realizar o cadastro antecipado, viu? Ele deve ser feito até a data da pré-matrícula, que ocorre até 10 de dezembro para as escolas e até 7 de janeiro para os CMEIs. E as famílias que já possuem cadastro e estão aguardando vaga precisam atualizar os dados, já que a fila de espera é encerrada ao final de cada ano. Então é necessário solicitar a vaga novamente. A primeira etapa do cadastro antecipado é o preenchimento de um formulário que está disponível nesse site que está aqui na sua tela, sme.goiania.go.gov.br, sme.goiania.gov.br. Bom, e um grupo de artistas aqui da capital promove uma nova forma de olhar para um prédio abandonado. E a partir dessa nova forma de olhar, eles criaram um museu chamado Museu do Depois de Amanhã. Conheça um pouco mais sobre essa iniciativa na matéria que foi produzida por estudantes de jornalismo da UFG, sob orientação da professora Gabriela Marques. Eu acho muito importante esse espaço para lembrar a gente a respeito do que o descaso e a especulação podem fazer, mas também para acolher esses artistas que são ditos marginais, mas que querem se expressar. O prédio onde o MUDA está localizado é símbolo do modernismo goiano e está desocupado há 4 anos. Ou melhor, desde junho de 2024, centenas de artistas registram suas obras nas paredes e na capital. Bom, a concepção do MUDA, ela passa pela pesquisa que nós, do grupo, nós viemos desenvolvendo há 2 anos, a partir da observação desse desmonte do prédio. Quando o prédio foi deixado aí à própria sorte, a gente percebeu que tinha um movimento de várias pessoas aqui. Então a gente passou a fazer uma pesquisa para entender o porquê esse gigante estava aqui, de fato, assim, ocioso. O museu tem obras permanentemente temporárias, presentes no prédio arquitetado por Gustav Ritter, que foi sede da antiga Central de Energia de Goiás e da Secretaria de Educação. E em um anexo ao prédio, o Jardim Jurupiá aflorece as obras e os efeitos da natureza. A natureza também se impõe muito fortemente aqui no lugar. A gente tem painéis inteiros de fungos, onde a gente faz essa brincadeira às vezes de enxergar formas, como crianças enxergando formas nas nuvens, né? Então acaba que é um espaço de uma arte de certa forma também efêmera, no sentido de que com o passar do tempo os lambes podem ir se soltando, né? As pichações podem ir descascando das paredes, tem essa efemeridade da coisa. Começamos a pensar nesse museu, um museu construído
por várias pessoas, pelos seus transeuntes que passam aqui. Como Broken, que fez seus primeiros pichos nas paredes do museu. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, já vinha pra cá. Desde pivete, vinha pra cá, curtia ficar lançando com spray, umas pichação, as tags. Aí, quando eu fui crescendo, eu fui encontrando o grafite. Quando eu encontrei o grafite, mano, aqui virou um palácio pra mim, tá ligado? Acho que eu tenho mais de 7 grafites espalhados aqui que eu fiz ao longo de quando eu tava evoluindo. Então você vê bastante minha evolução, porque aqui foram meus primeiros grafites, tá ligado? Eu acredito que a beleza do lugar tá em a gente encontrar essa poética, essa beleza, ou eu diria mais, essa curiosidade que a gente tem com relação aos espaços, né? E depois do amanhã nunca se sabe o que pode acontecer. O Muda se transforma diariamente, seja pelos registros novos de artistas ou pelo efeito do tempo no espaço. Ficou curioso com essa exposição, né, a céu aberto? Você procura por Muda, M-U-D-D-A, na internet, que aí você vai conseguir saber os horários de visitação. Não é sempre que é possível ir lá, né, já que é um prédio abandonado, então precisa ter um pouquinho de cuidado. Mas procura por Muda, então, com 2 Ds, para você saber quando fazer a sua visita a essa exposição. E tem mais uma dica cultural, viu, para você visitar nos próximos dias. Hoje, o Museu da Imagem e do Som inaugura a exposição Caminhos Ancestrais, um olhar sobre os povos originários do Brasil, que traz fotografias do artista Kim Ir-sen. O lançamento será às 7 horas da noite. Essas obras, como essa aqui que está na tela, retratam as comunidades indígenas no Brasil, as tradições milenares desses povos, rituais sagrados e a ligação dessas pessoas com a natureza. A mostra fica em cartaz até o dia 19 de fevereiro do ano que vem, então tem um tempinho bom para você visitar, né? A entrada é gratuita. E o MIS funciona lá na Praça Cívica, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Bem facinho de chegar, muito ônibus, muito acessível. Então, conheça mais do MIS com essa exposição. Se você quiser fazer parte do nosso programa, fazendo uma sugestão de evento para a gente divulgar ou de tema para a gente discutir, manda sua mensagem no WhatsApp. Nosso número é 629-9181-1406, como está aqui embaixo. Você pode tirar uma foto se você quiser ou anotar. Além disso, a gente te convida também a buscar os perfis da TV UFG nas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X. Você pode fazer seus comentários, curtir, compartilhar as postagens e, claro, mandar suas sugestões para a gente também nas conversas privadas. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Segunda-feira tem mais Conexões ao meio-dia e a gente te deseja um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.